capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas é um dos capítulos mais conhecidos entre o povo de Deus. Esse capítulo 15, ele é chamado por alguns de o capítulo das coisas perdidas. Nós temos nesse capítulo 15 de São Lucas três conhecidíssimas parábolas. A primeira parábola, Jesus narra a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola, a parábola da dracma ou da moeda perdida. E a terceira parábola, a parábola do filho perdido. Esta parábola do filho pródigo, ela é considerada por alguns eruditos como a princesa das parábolas. Nós temos aqui destacado com muita clareza o imensurável amor de Deus e a graça inefável alcançando os perdidos. Eu gostaria de discorrer aqui de forma bem sucinta e lacônica acerca desta mensagem da parábola do filho pródigo. Todos nós conhecemos de cor e salteado, mas eu gostaria de destacar de um prisma diferente. Vocês sabem a parábola que narra a história de um filho ou de um pai que tinha dois filhos. E o filho mais novo, ele pede a sua parte que tinha da herança, e vai para uma terra longínqua e vai viver de forma totalmente devassa, gastando todo o dinheiro de seu pai. O texto bíblico nos informa que em dado momento ele cai em si e volta para casa arrependido. E portanto, neste inteirinho o pai o recebe, perdoa-o. E nós temos também o filho mais velho que fica totalmente irritado com o retorno do seu irmão mais novo. E o texto bíblico diz que o filho mais velho não entendia aquela situação. Eu creio que é necessário atentarmos para o contexto aqui, meus irmãos, porque desde o início do capítulo, verso 1, Jesus, ele é ladeado por publicanos e pecadores. Vocês sabem tanto quanto eu que os publicanos, eles eram considerados pelos judeus como os traidores da sua pátria. Os publicanos eram vistos como apóstatas da lei de Israel, apóstatas da lei mosaica, porque eles arrecadavam os dinheiros para os cofres romanos e eles eram mal vistos por todos da terra de Israel, ok? Eles eram chamados de ladrões, eles eram chamados de apóstatas e assim por diante. Jesus está ladeado por um grupo de publicanos, de pecadores, pense nos pecadores da pior espécie, prostitutas, marginais de alta periculosidade. E nesse contexto há também fariseus e escribas. Fariseus era a elite religiosa do tempo de Jesus. A palavra fariseu significa exatamente os que se separam. Por quê? Porque eles se separavam não apenas dos outros povos, mas também dos próprios israelitas por se acharem os melhores e os únicos dignos de salvação. Já os escribas, por sua vez, eram os copistas e intérpretes das sagradas escrituras e das leis de Israel. Estes arrogavam para si os detentores da salvação. Eles eram exclusivistas, eles eram separatistas. E vocês sabem que foi exatamente nesse contexto que levou Jesus a narrar também a parábola do filho pródigo. Note que Jesus vai destacar exatamente essa parábola do filho pródigo em decorrência dos fariseus e dos escribas estar murmurando contra Jesus. Jesus narra a parábola do filho pródigo para demonstrar que o amor de Deus não estava derramado apenas para a nação judaica. Aliás, os judeus, eles até tinham um certo sentido um certo motivo, digamos, de se estribar-se, de orgulhar-se. Por quê? Porque de fato a nação de Israel era a nação eleita. Deuteronômio 7, versos 7 a 8, o texto bíblico diz que Deus amou Israel. E dentre tantas nações, Deus escolheu exatamente a nação israelita. Por quê? Porque simplesmente os amou. Então Israel estribava-se, enquanto que outras nações eram totalmente nações que estavam distantes do plano salvífico de Deus. E é interessante observar que na própria conversa que Jesus teve, por exemplo, com a mulher cananeia, ele disse que não veio senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outra ocasião, Jesus também destaca para a mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. Portanto, os judeus, meus irmãos, tinham uma ideia que somente a salvação era para eles, não era para nenhuma nação. Observe que Jesus está nesse contexto e ele está fazendo os fariseus e os escribas entender que a salvação não é somente para o irmão mais velho. A salvação,
O pai aqui é um exemplo perfeito e representa o próprio Deus, o pai aqui nesta parábola. O filho mais velho, revoltado, representa exatamente a nação de Israel, que estribava-se, que orgulhavam-se dos planos salvíficos de Deus, dos privilégios que eles gozavam da salvação, enquanto que o irmão mais novo, ou seja, o filho pródigo aqui, que partiu para uma terra longínqua, era exatamente os gentios. Entendam e compreendam por quê? Porque num contexto geral do Evangelho segundo Lucas escreve para os gentios, ou melhor, vocês sabem que ele escreve para Teófilo, e Teófilo, segundo os estudiosos, ele era um oficial romano, porque Lucas, no começo do seu evangelho, ele chama Teófilo de ó excelentíssimo Teófilo. Essa expressão excelentíssimo era usada para pessoas somente de uma alta patente. Então Lucas escreve para Teófilo, que provavelmente era um oficial romano e não era um judeu, era um gentio. Logo, o que Lucas tem em mente aqui, este povo específico, é os gentios. Jesus está conversando, está rebatendo os fariseus e os escribas. Lucas também escreve para os gentios, ou seja, note que aqui nesse contexto e na parábola do filho pródigo há uma relevância de significado muito maior do que vocês pensam e imaginam até hoje. Não é simplesmente, o texto está dizendo aqui, meus irmãos, que o amor de Deus não era somente para Israel. Era isso que Jesus estava destacando para fariseus e escribas. Jesus estava dizendo, o amor do Pai estendeu-se também para o filho mais novo, ou seja, alcançou também o mundo gentílico. E nesta mesma pegada, Jesus conversa com Nicodemos, que por sua vez também era judeu, em João 3,16, e ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus alcançou não somente o irmão mais velho, isto é, não apenas a nação hebreia, a nação de Israel, a nação eleita, mas o amor imensurável de Deus também alcançou o irmão mais novo, isto é, o mundo gentílico. Lucas está registrando aqui para nós e ele está destacando, olha, excelentíssimo Teófilo, o amor do Pai alcançou também os gentios. Você não precisa fazer mais nada, você não precisa pagar penitência, você não precisa subir e descer escadas, não precisa fazer uma série de jejuns, não precisa confessar-se para o padre, não precisa subir monte, não precisa fazer oferendas nas encruzilhadas, você não precisa também fazer absolutamente nada, por exemplo, votos tolos na virada do ano que muita gente faz para ser melhor. Não é preciso. A única coisa que você precisa fazer é reconhecer o seu estado de pecador, o seu estado de condenação diante de um Deus santo e que julga os homens e os coloca no inferno, e somente reconhecer que através do sacrifício, dos méritos de Cristo, o Filho de Deus, é que você poderá ter acesso e gozar desse amor também. O amor do Pai não alcança somente o irmão mais velho, o amor do Pai também alcança o irmão mais novo, ele alcança os gentios. Venha gozar desse amor do Pai, venha experimentar destas delícias celestiais.